Graça e paz. Talvez você esteja aí, ou em dupla, ou mais pessoas, tomando um cafezinho, um chazinho, né? Ou um refri. Tudo bem, e nós vamos aprender juntos sobre esse assunto. Primeiro ouvir a palavra, receber uma instrução, e depois nós vamos orar. Vocês vão estar orando juntos aí, para que o Senhor venha operar, tá bom? Bem, então o assunto de hoje é cura interior. E sempre eu cito esse versículo, acho que há muitos que participam há um tempo sabem que eu cito sempre esse versículo, quase sempre, né? Mas é um dos versículos mais importantes sobre esse assunto de cura. Diz assim: confessai as vossas culpas. Então, culpa, você lembra que existe pecados, coisas passadas ou recentes até, uns aos outros. Então ela recomenda que estejamos em reunião, deu para entender? Para dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros, não é uma coisa isolada. Então essa ministração não é uma ministração individual. Então, por isso que nós recomendamos, vai, procura um obreiro, de preferência 2 obreiros vão estar ministrando sobre uma pessoa, ou diáconos ou pastores, contanto que sejam irmãos, tá? Confessar as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, lembra o quê? Reunião de pessoas. E orai uns pelos outros. Você vai orar, você que precisa de cura, você também vai orar. E os que estão contigo vão orar por você. Tá? Então, a cura contempla reunião, oração mútua. Para quê? Para que haja cura. Então nós vamos seguir o roteiro bíblico que Tiago orientou. Eu creio que isso vai acontecer, tá? E a oração feita por um justo. Quem que é o justo? É o obreiro. É outro obreiro. E é você. Essa oração feita por um justo, aqueles que são justificados pelo Senhor, aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, tá? Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que estão debaixo da cobertura de uma igreja. Então, a oração feita por um justo, um obreiro, um diácono, um pastor que está ao teu lado, e a tua própria oração, você precisa orar, você precisa pedir, pode muito em seus efeitos. Ela vai funcionar. E muitas curas podem acontecer físicas e emocionais, de depressão, de pânico, qualquer tipo de doença emocional, tá? E algumas doenças físicas são saradas por quê? Quando você é sarado na vida emocional, você também é sarado na vida física, porque muitas doenças físicas são provenientes de doença emocional, tá bom? Então, olha só o conjunto, né? Precisa ter confissão. Você tem que abrir o coração. Se você tem essa liberdade, se você procurou o obreiro ou obreira, quer dizer que você tem essa liberdade de falar. Claro que os obreiros têm como ética manter sigilo e não abrir as particularidades de uma conversa como essa, tá? Ele está sendo um servo do Senhor para ouvir. E confessar as culpas, tá? Não vantagens. Culpas, coisas que a gente reconhece que fez de errado mesmo, ou sentiu errado, ou que aquilo está marcando a tua vida e você quer se abrir para alguém, tá? É exigido sim a confissão. E a oração. E o conjunto, tá? Para que haja cura, tá bom? Conjunto de crentes em Jesus, tá? Pessoas que creem de fato em Jesus. Bem, é essencial, eu falei o quê? A confissão, mas tem um ingrediente aí que uma coisa é confessar e outra coisa é se arrepender. Você talvez tenha algumas coisas
que nós reconhecemos que temos problema, mas nós não queremos mudar. É um problema, tá? Então, você tem que estar disposto a mudar de atitude. Em Salmo 103, 3 diz, é Ele, Deus que perdoa todas as iniquidades, pecados, tá? Ou vícios. Você tem que estar disposto ou desejoso de ser liberto desse vício. Pode ser um vício sexual, pode ser um vício de bebida ou droga, ou alguma vício que você tem de mentir, ou algum vício que você tem de fofocar, ou algum vício que você tem de ser desonesto financeiramente. É um vício, é uma iniquidade. E ele perdoa se houver o quê? Arrependimento. E sara todas as suas enfermidades. Muitas enfermidades são provenientes do pecado? Sim. E quando existe o perdão de Deus, até a doença é curada. Outro texto diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades físicas, financeiras. Muitas dificuldades são provenientes, sim, do pecado que tenha sido cometido no passado e não tenha sido consertado. A iniquidade faz com que empobreçamos na saúde e empobreçamos até financeiramente. Enviou a sua palavra, Deus está falando conosco, creio que Deus esteja falando conosco. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Então, se o Espírito Santo estiver te esclarecendo isso, é meio caminho andado, tá? E os sarou e os livrou da sua destruição. Pode ser um casamento destruído, relacionamentos destruídos, né? Muita coisa destruída. É essencial que haja clamor. E o clamor vem de um coração arrependido, que pede socorro a Deus, tá? Vamos lá. Nós, como obreiros ou pastores, nós não temos esse papel. Qual? De convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Diz assim, Jesus mesmo falou, em João 16:8, ele diz, quando ele vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. O papel de convencimento é o Espírito Santo que faz. Não dá para a gente brigar, achar quem está certo ou quem está errado. Não é criar narrativa, não. Se o Espírito Santo estiver operando hoje, está. E você permitir, ou Deus quiser, que esse arrependimento venha, haverá cura com certeza. Restauração com certeza. Tá? Vamos lá. E depende de Deus, hein? Uma vez Deus falou para Moisés, tem Romanos, tá? Moisés, eu vou me compadecer de quem me compadecer. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus diz assim, eu perdoo quem eu quiser. Eu derramo misericórdia a quem quiser, porque Deus é Senhor. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Ou seja, hoje é um dia especial, que se Deus se compadecer de nós e tiver misericórdia, Ele vai derramar cura e misericórdia. Com certeza, o livramento. Então, mas não depende somente da nossa participação. Nós temos que clamar a Deus, opera. Precisamos da tua operação, a tua manifestação. Podemos fazer tudo direitinho, mas depende do Espírito Santo agir. Para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e Deus endurece também a quem quiser. Se o coração está duro e não consegue se arrepender, é porque Deus está endurecendo. Já pensou? Né? Então, às vezes, uma atitude dura ou inflexível, uma pessoa que todos veem que está errando, mas a pessoa não se arrepende, às vezes, eu concluo, Deus não está permitindo que o arrependimento venha para a pessoa. Né? Outra passagem que Paulo diz, e ao servo do Senhor não convém contender. Então nós não estamos aqui para acusar ninguém, de jeito nenhum, nem tentar convencer ninguém, também não é o nosso papel, mas sim ser manso para com todos. Apto para ensinar sofredor. A gente está ensinando.
instruindo com mansidão os que resistem. A carne resiste, e muitos resistem à verdade, não admite. A ver se porventura, mas nosso papel é ensinar, tá? Esclarecer, ler a palavra. A parte de Deus é dar arrependimento para conhecerem a verdade. Se Deus derramar arrependimento, a tua vida está feita. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Você sabe que quando a gente endurece, quando a gente se orgulha, quando a gente fica com raiva, a gente dá as mãos para o diabo. E o diabo diz, estou junto. E quando há arrependimento, você está dizendo, tira a mão de mim. Larga de mim e o diabo solta. Mas enquanto o coração está endurecido e não consegue se arrepender, ou Deus não dá arrependimento, é como nós estivéssemos o quê? Enlaçados, de mãos dadas com o diabo. Né? Então, o presente de Deus, né? É um presente de Deus quando Deus derrama do seu espírito e gera um arrependimento espontâneo. É isso que nós estamos esperando hoje. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz, tá? O quê? Nós vamos fazer uma terapia bíblica. O que é terapia bíblica? Me disseram que terapia significa falar a verdade. É verdade. Tá? E a Bíblia diz, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira. Ou seja, não encubra não. Fala a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, na conversa de hoje, se fosse abrir, não distorça nada, assume o que tem que assumir, fale totalmente a verdade. Né? Diz que a verdade libertará. Então, se nós fizermos isso, o Espírito Santo, nós cremos. Aí nós vamos orar, tem um tempo de oração. A pessoa que está ministrando, assim como a pessoa que está sendo ministrada, ambos precisam orar e pedir misericórdia. Não autoacusação, não. Somente pedir, Espírito Santo, opera, me dá essa misericórdia, me dá esse presente hoje, tá? Então que Deus venha, eu acho que é a última, hein? É a última. Que Deus venha estar tendo misericórdia de nós, e se Deus quiser, Ele vai derramar graça, misericórdia, e o Senhor vai derramar presentes e presentes no meio do seu povo, tá? Deus abençoe a reunião, Deus abençoe a sua oração, e que Deus traga muita libertação e cura, em nome de Jesus. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite.